Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Olha em mim, meu Deus do céu. Deus abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos. Amém? Então você que trouxe sua oferta, seu dízimo, separe. Vamos orar ao Senhor. Quero dizer que mais importante do que sua oferta, mais importante do que seu dízimo, é sua vida no altar do Senhor. É você separado por Deus, tendo a certeza da sua salvação. Amém? Que você dedique primeiro a sua vida ao Senhor e dedique sua oferta e seus dízimos. Amém, glória a Deus. E agora, se você tem alguma coisa para sentar com alguém, se você tem que pedir perdão, se você tem que perdoar alguém, antes de você trazer a sua oferta e apresentar ao Senhor, eu peço aos irmãos que você possa olhar para dentro de você, possa orar ao Senhor. Meu Deus, eu estou aqui, mas de repente essa semana aconteceu algo assim que fugiu um pouco do meu controle. Eu me chateei, estou magoado. Libera perdão para essa pessoa. Libera perdão para esse seu irmão. Porque você é um representante de Deus, não pode ficar com mágoa de ninguém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos primeiro a nossa vida, Senhor Deus. E assim como Abel, Senhor Deus, assim como Abel se apresentou diante do Senhor, e a tua palavra diz que ele foi aceito e o sacrifício dele foi aceito. Eu te peço que o Senhor ache em nossos corações pessoas fiéis, não só com a oferta ou dízimo, mas fiel com caráter, fiel com coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que tu abençoe teus filhos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, faz teus filhos prosperar, Senhor Deus, cada um deles. Abençoa na vida, abençoa nas construções, abençoa nos casamentos, abençoa nas finanças, Pai, a aposentadoria dos teus filhos, o emprego. Em nome de Jesus, o mais importante, Senhor Deus, disso tudo, abençoa a vida espiritual dos teus filhos e abençoa a saúde dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, como profeta e como igreja que nós estamos aqui, nós pedimos ao Senhor que teus filhos tenham saúde para que eles possam reinar em vida, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Esse altar profetiza a vida de Jesus sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer a sua oferta, tá? Fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aí a irmãzinha já. Amém. Irmã. Aí a irmã vai orar pela palavra, tá? Quero saudar uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz por estar junto com os irmãos. Amém, Pai. E agradecendo ao Senhor pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha abençoar, Senhor Deus, ao mensageiro desta noite, que venhas falar em nossos corações, que venha tomar a primeira primazia deste culto, que venha, Deus, confortar cada coração, que venha as palavras, Senhor, feito de Ti, meu Pai, para nossas vidas. Isso eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tem os irmãos que, de pé, né, abram suas Bíblias, livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3.
versículo 3. João 3, versículo 3. Amém? E o texto diz assim: Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Luiz, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo, que eu não venha atrapalhar a pregação da tua palavra, mas abençoe e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Podeis sentar. O tema do texto, da própria Bíblia fala: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E o texto é interessante. Vou ler o texto para os irmãos, e os irmãos vão acompanhando. Hoje vai ser uma mensagem mais expositiva, não vai ser pontual. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele respondeu assim: Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse texto é interessante, porque nós estamos falando aqui essa noite de um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele era um homem muito instruído. Ele era um homem que era conhecedor das leis de Deus. Mas ele não era só um homem conhecedor das leis de Deus. Ele era um homem que conhecia e ensinava professores. Nicodemos, ele era um dos homens mais ricos que tinham na sua localidade. E as pessoas vinham aprender com Nicodemos sobre as leis do Senhor. Só que o que estava acontecendo naquela época, nesse meio religioso, é porque saiu um homem do meio do povo que começou a operar sinais e maravilhas como ninguém nunca antes havia operado. E aqueles homens que eram tão conhecedores da lei, nenhum deles tinha uma capacidade dada por Deus de curar leprosos, de ressuscitar pessoas, de libertar pessoas da escravidão de demônios. Eles tinham certa autoridade no que se diz respeito ao conhecimento da letra da lei, mas eles não tinham essa autoridade espiritual dada por Deus. E aquele homem que era então tão conceituado, se pegou em um momento da sua vida pensando: por que então eles tinham tanto conhecimento da lei, mas eles não tinham autoridade no mundo espiritual? Porque afinal de contas ele nunca tinha pedido para um paralítico levantar e o paralítico levantou.
Ele nunca tinha orado por uma pessoa que estava endemoniada e aquela pessoa ficou liberta. Nicodemos nunca tinha ministrado sobre um leproso e o leproso ficou curado. Mas ele era um grande mestre, ele era um grande professor, ele era um homem muito respeitado, o seu Francisco. E aquilo movimentou tanto o coração dele, mexeu tanto com o interior dele, fugiu da sua compreensão de sabedoria, fugiu da sua compreensão de ciência, fugiu da sua compreensão de conhecimento da palavra, das leis. E aquele homem então, que era fariseu, príncipe dos judeus, este foi ter com Jesus Cristo, qual horário? À noite. Ele foi à noite, ele foi pela madrugada ver Jesus Cristo, certamente com a sua capa sobre a cabeça, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Interessante que quando ele começa a falar, ele não fala: Rabi, bem sei que tu és mestre vindo de Deus. Ele fala: Rabi, a minha classe sabe. Rabi, os fariseus sabem, os conhecedores da lei sabem, os mestres sabem. Olha o que ele diz. Vamos examinar a Escritura. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Quem estava reconhecendo Jesus como mestre era a mais alta classe de pessoas conhecedoras, pessoas estudadas, pessoas que eram vistas já desde criança com aquela capacidade, com aquele dom de sabedoria, já iniciava a escola e passava por várias sabatinas ao longo da sua vida. E aqueles homens, eles conseguiram identificar: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Glória a Deus. O interessante é que Jesus, diante daquela afirmação, ele fala algo que aquele homem não contava. Ele diz assim: respondeu e disse, versículo 3 da sua Bíblia: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo estava respondendo para aquele homem, sem ele lhe fazer pergunta, que todos os sinais que eles estavam à procura, que com todo o conhecimento que eles tinham, eles não podiam fazer, porque eles não podiam curar o paralítico, eles não podiam olhar e falar: levanta e anda, eles não podiam ressuscitar os mortos, Luiz, com todo o seu conhecimento, eles não podiam curar os leprosos, eles não podiam expulsar demônios. E Jesus Cristo, mesmo sem ele perguntar, Jesus lhe dá uma resposta. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando: aquele que não nascer de novo não vai conseguir operar os sinais, aquele que não nascer de novo não vai poder curar o enfermo,
aquele que não nascer de novo não vai poder curar o leproso, levantar o paralítico, ressuscitar os mortos. Jesus estava falando com ele: é necessário que o homem venha nascer de novo. Amém. Glória a Deus. E aquele homem tão conhecedor, tão estudado, tão conhecedor da lei, a cabeça dele então entra em parafuso, porque ele não conseguiu compreender o que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus único, verdadeiro, aquele que governa o céu e a terra, aquele que tem todo o poder e autoridade, Glória a Deus. Aleluia. ele não estava conseguindo entender então o que Jesus estava falando para ele. O que Jesus estava dizendo para ele, estava querendo ministrar para ele está dizendo que está disponível para cada um de nós. Amém, Jesus. Porque aquilo que aquele homem estava à procura, Jesus Cristo, Ele libera para cada um de nós, para todo aquele que nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E Nicodemos então pergunta: mestre, não entendi. Como pode um homem nascer de novo já sendo velho? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E Jesus Cristo mais à frente fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você entende? Você que está aqui essa noite, você que está ao alcance da nossa voz. Um dia um homem pecou contra Deus e ele se afastou de Jesus. Ele se afastou da realidade, ele se afastou do plano de salvação. Para que o homem seja salvo, para que o homem entre, tenha posse ao reino de Deus, ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Jesus Cristo então amplia isso para ele e fala: olha, em primeiro lugar, quem não nascer de novo não pode ver o reino, os sinais. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. E Jesus começa a explicar então: o que é nascido da carne é carne. Você entende? Quando nós nascemos, quando você nasceu do ventre da sua mãe, você nasceu carne. Você nasceu em um plano caído por causa do pecado, estando debaixo da condenação eterna. A palavra de Deus fala assim: porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, no livro de Coríntios, fala assim: Deus estava reconciliando os homens através de Jesus Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero dizer para você que quando você reconhece a Cristo como Salvador, Deus, Ele reconcilia você com Deus. Glória a Deus. E todos quanto recebem é dado o poder de se tornar filho de Deus. Amém. E Ele então te dá o poder e a autoridade para que você também faça com que as pessoas que estão perdidas se tornem filhos de Deus. Porque hoje Ele está reconciliando-se com o homem através de cada um de nós. E Jesus Cristo então fala para ele: você precisa entender uma coisa. Todo mundo que nasce, nasce debaixo do pecado. O que é nascido da carne é carne. Mas ele explica: e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí aquele homem então não conseguiu entender mais ainda, aquele homem tão sábio, tão estudioso, professor de professores, mestre, mas Deus, Jesus Cristo estava falando de algo que não estava mais no campo natural. Jesus Cristo estava falando de algo que era muito maior, Luiz.
era muito maior, seu Francisco. Jesus Cristo estava falando, Celso, de mistérios que são eternos. E aquele homem, com a sua sabedoria, não estava conseguindo alcançar. E Jesus Cristo explica o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele homem então ficou com a cara como? Ele ficou assustado com a sabedoria de Jesus. Imagino que ele tenha pensado com quem esse homem estudou, qual foi a escola, por onde ele passou. E Jesus Cristo olha para o rosto dele e fala assim: não te maravilhes de ter te dito isso. Eu entendo que é algo muito grandioso para você. Você não conseguiu alcançar. E aquele homem estava com a cara assustada. E Jesus Cristo fala para ele: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aquele homem então não conseguiu entender, Celso. E ele ficou olhando assustado para a sabedoria de Jesus. Sabe o que Jesus estava falando? Quando Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. E o homem se tornou alma vivente. E o espírito do homem, ele estava ligado ao Espírito de Deus, porque ainda não tinha pecado. E Deus se comunicava diretamente com o homem, Luiz. Imagina uma comunicação direta, Michel, que Deus tinha com o homem. Quando o homem pecou, houve um corte do Espírito de Deus com o Espírito do homem. E o Espírito do homem ficou amortecido dentro de todo o homem. Todo homem tem o Espírito amortecido, como que morto dentro de si, porque está separado de Deus. E todos os homens que nascem têm o Espírito dentro de si amortecido, porque está separado de Deus. É necessário que o Espírito de Deus se ligue ao Espírito do homem para que haja vida. Era isso que Jesus estava explicando a Nicodemos: o que é nascido da carne tem o Espírito morto dentro de si. Mas quando ele reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, o Espírito Santo dá vida ao Espírito do homem, e o Espírito do homem revive, e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de cada um de nós. Era o que Jesus estava explicando para ele. Então, para nós termos melhor entendimento, não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Sabe o que Jesus estava falando? Quando você reconhece a Cristo como Salvador, você não sabe a hora, o Espírito Santo vem sobre você e faz morada dentro de cada um de nós. E Ele faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é um filho de Deus. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Eu não estou entendendo nada que tu está falando. Nicodemos não estava entendendo nada, mas você entendeu. Não foi? Porque você tem o Espírito de Deus. Nicodemos, com todo conhecimento, ele não entendeu nada, mas você entendeu, porque Deus está falando contigo essa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Olha o que Jesus Cristo disse para esse homem que era professor dos professores. Jesus Cristo falou: você é mestre em Israel e você não sabe isso que eu estou te falando. E Jesus Cristo continua a dizer: na verdade digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais?
Porque até então aquele homem foi ver Jesus Cristo, mas eles tinham dúvida, Celso. Como que Jesus Cristo curava as pessoas? Como que uma pessoa que estava paralítico, que não tinha perna, como nascia a perna na pessoa? E a pessoa saía andando? Como que uma pessoa que tinha morrido ressuscitava? Então eles não criam plenamente. E Jesus Cristo falou assim: olha só, eu tenho feito coisas terrestres e vocês não creem. Imagina se eu começar a falar, seu Francisco, de coisas que são espirituais. Jesus estava falando: se vos falei de coisas terrestres e não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus Cristo falou: sabe por que você não está entendendo nada? Porque você está falando com Deus. Você entende isso? Jesus Cristo estava falando para ele: você está falando com Deus. É por isso que você não entende nada. Você pensa que você sabe alguma coisa, mas as coisas que você entende são coisas terrenas. Eu quero te falar de coisas que são muito maiores, são muito superiores. Eu quero falar com você coisas que o homem natural não pode entender. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Amém, glória a Deus. É o que Deus tem preparado para nós. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo precisava ir à cruz do Calvário para morrer, para dar direito para cada um de nós a salvação novamente. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz. Porque nós merecíamos ser condenados eternamente, nós merecíamos o fogo eterno, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você entende isso? Jesus Cristo carregou aquela cruz pesada, Ele levou chicotadas, Jesus Cristo levou cusparada no rosto, Jesus Cristo foi humilhado. Esse peso todo foi para que nós tivéssemos direito ao resgate, para que nós tivéssemos direito à salvação eterna. Glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então Ele foi levantado naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos. E Jesus começou a explicar isso àquele homem: olha, você não entende, o homem precisa nascer de novo. Um dia o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai precisar ser levantado na cruz para resgatar a humanidade. Esse é um mistério que você não conseguiu entender, que você não conhece. E Jesus Cristo explica: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todos os homens estão condenados à morte eterna, mas aquele que crê em Jesus não vai perecer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo explica porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou cada pessoa que nasceu em carne, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, aleluia. E aquele homem então estava recebendo aquela palavra que mudaria toda a história da sua vida. E Jesus começa a explicar porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Então as pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador, me perdoa dizer isso, elas podem ser boazinhas, elas podem cuidar de pessoas, elas podem fazer tudo de bom que você possa imaginar, mas se ela não reconhecer a Cristo como Salvador, ela já está condenada, porque ela já nasceu debaixo da condenação. Então é necessário que eu e você venhamos abrir a nossa boca para que as pessoas ouçam sobre Jesus Cristo, para que elas se convertam, para que elas sejam salvas, porque a salvação não é pelos nossos bons atos, mas a salvação ela se dá pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele fala para que todo aquele que nele crê, a condição é crer, é receber ele como Salvador da sua vida, e essa pessoa que recebe será salva.